Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Estamos hoje começando aqui o programa número 30. Olha que número bacana. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019 e gostaria, antes de mais nada, realmente pedir, solicitar aos telespectadores, se você tiver oportunidade, reveja os programas anteriores. Nós estamos aí começando agora o programinha número 30, que está o quê? Está contando a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a ótica, sob a visão e sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo para ajudar nessa coisa de dinamização, popularização, incentivo, entendeu? Ao hobby do aquarismo como um todo, tá legal? E hoje o número 30, Porque a história do aquarismo brasileiro está sendo contada nos últimos 30 anos, nas últimas 30 décadas. E nós estamos completando hoje, iniciando hoje, a 30, a semana número 30. Então isso aí que é bacana, realmente, ver que realmente o pessoal está acompanhando. Faço um pedido, faço vamos dizer, um convite, Se você tiver interesse em conhecer a história do aquarismo brasileiro desde a década de 80, é só acompanhar a história, dar uma olhadinha nos programas anteriores que você vai ter uma noção daquilo que foi acontecendo no ramo do aquarismo, para que hoje realmente você possa visitar uma loja, possa ver essa gama muito grande de produtos que a gente tem à disposição no mercado, essa variedade de peixes, de variedades das variedades de peixes, Antes, só para você ter uma ideia, a gente tinha betas, algumas variedades. Hoje nós temos, vamos dizer, dezenas, Lebistes, guppies, a mesma coisa. Acaradisco, nossa, acarabandeira, opa, entendeu? Kingios, existiam kingios de raças, algumas variedades de raça, Hoje temos dezenas delas. Então, o que acontece? Vai acompanhando o programa, se puder, para que você possa ter essa noção do que a gente foi fazendo e do que foi desenvolvendo no ramo aquarístico até os dias atuais, até agora o século XXI, tá legal? Separei para essa revista, nós estamos na história do aquarismo no ano de 1992. Então, o que acontece? Comecinho da década de 90, o país Brasil, estava sofrendo uma transformação até econômica, Porque começaram a chegar no Brasil também, vamos dizer, essa coisa de produtos importados, as próprias empresas brasileiras deram vamos dizer, uma maquinada melhor, Começaram a adquirir alguns equipamentos mais vamos dizer, de melhores tecnologias, Então, o que acontece? O aquarismo como um todo, tanto para o aquarismo, para a indústria internacional como para a indústria brasileira, começou a dar uma boa pujança. Eu separei algumas coisas do ano, folheando as revistas, daquele ano, para ver o que a gente foi fazendo para movimentar o ramo do aquarismo no ano de 1992. E logo de cara, eu peguei as revistas 27, 28, 29 e 30, que são de agosto, Essa é a capinha da 27. Olha que legal. Eu vou falar depois um detalhe dessa. Essa é a capinha da 28, capinha amarela. Sempre achei que amarelo é a cor, símbolo da revista, tá? A capinha da 29, tá vendo ela? E a capinha, só para ter uma ideia, tá? A capinha da 30, que a 30 já é fevereiro fevereiro de 93, O que elas têm em comum? Você deu uma percebida nelas? Opa, tá vendo aqui? Muitas fotinhos. Porque na época, o que acontece? A gente teve a ideia de criar capas posters, mini posters, no caso, Então, o que a ideia era? Porque nessa década de 90, as lojas mesmo tinham muita necessidade, muita vontade de ter alguma informação visual, entendeu? Então elas queriam ter grudado nas paredes, grudado nas baterias de aquários, grudados perto da estante de equipamentos, no showroom da loja, queriam colar alguns cartazes, alguns posters, vamos dizer, algumas fotos de peixes, essa que é a verdade. E não tinha no Brasil esse tipo vamos dizer, de produto, Entendeu? Depois começou, vamos dizer, mais ou menos nessa época, começou alguns importadores. Eu lembro da Piscicultura Chang, que trouxe vários cartazes, posters aí grandão,
pro Brasil. A Aquário Itaquera também trouxe para o Brasil alguns pôsteres grandão de peixes marinhos, de corais, entendeu? Então o que que acontece? Começou a pipocar posters grandes nas lojas. Como a gente tinha essa coisa da revista e o formato da revista é o formato aí de uma folha de sulfite, no caso, né? A gente pensou na ideia e você vê, durante 4 edições, às vezes mais, né? Teve outras edições que também teve, nós criamos essa ideia de um mini pôster. Então nós até distribuímos, é claro que era uma forma até de divulgar o próprio nome da revista, né? Mas o lojista acabava, pimba, colocando vamos dizer, na decoração da loja e acabava tendo realmente vamos dizer, um tchan especial para essa coisa de divulgação do aquarismo. E dentro da revista, como tinham várias fotos, 10, 12, 8, 9, a gente também colocava dentro da revista uma matériazinha sobre os peixes que estavam em destaque na capa. E tudo isso, o que que acontece? Vamos dizer, tudo isso ajudava o quê? Naquela coisa do cara ver o peixe na foto, do cara comprar o peixe e pegar algumas informações escritas para ele saber cuidar bem do peixinho no aquário, entendeu? Então isso que era a ideia na época, foi um projetinho que eu tive na época, que o que que acontece? Porque foto às vezes engana um pouco, né? Eu sempre brinco com essas coisas, porque às vezes você vê uma foto de um peixe, né? Num livro, numa revista, hoje em dia na internet, né? E quando você vê o peixe ao vivo, você às vezes não reconhece o peixe. É uma coisa que acontece muito mesmo, né? Porque às vezes você está vendo, às vezes a cor dele está mais destacada e ao vivo ele é diferente. Então é bacana que você veja a foto, às vezes ele está mais colorido, na loja ele está um pouco mais pálido, mas não tem problema. Ele tem esse potencial para ficar mais colorido e algumas informações que você possa pegar dele, né, acaba sendo interessante no seu dia a dia como praticante de um aquarismo aí de sucesso, aquela coisa toda, entendeu? Então, essas revistas do ano de 1992 foram destaque essas coisinhas vamos dizer, de mini posters na capa das revistas. Eu vou mostrar também alguns exemplares que a gente colocou mini posters no interior da revista, dentro da revista, realmente às vezes para o cara pegar, recortar, ou tirar um xerox colorido, um xerox ampliado, alguns tiravam às vezes um xerox mais ampliado e colocavam realmente na decoração da loja para ajudar realmente o aquarista a escolher aqueles peixinhos que eles queriam levar para o aquário. Entendeu? Isso é bacana, esse negócio de fotografia é uma coisa engraçada também. Teve uma época que teve uma exposição aqui em São Paulo sobre lebiste. Exposição, concurso de Guppy, de lebiste. E quando foi feito o cartaz de divulgação para distribuir nas lojas, para colar nas lojas, foi fixado, né, os cartazes em várias lojas, aquela coisa toda, para divulgar o evento. Entendeu? E é claro que quando você tem um cartaz que é o tamanho de uma folha de sulfite, o peixe lebiste, ele fica grandalhão, né? Ele fica desse tamanho na foto. Então fica o destaque. O que aconteceu quando teve o evento, no caso, né? Muito, como se diz, muito visitante, quando foi no evento, às vezes estava no meio, porque foi numa loja grande de São Paulo, foi no Aquário Itaquera até, nunca esqueça. Então, quer dizer, a loja muito movimentada, de sábado, de domingo, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa estava dentro da exposição e perguntava, mas onde que é a exposição, o concurso de lebiste? Porque o lebiste é pequenininho. E na foto que ele viu, estava grandão. Então, o que acontece? Essa coisa de foto é só para o aquarista ter uma referência. Uma coisa que eu também falo é que, às vezes, uma foto de um peixe de água doce, ao vivo, ele é menos impactante. Aliás, a foto é mais impactante do que ele ao vivo. O peixe marinho, às vezes, é ao contrário. A foto é menos impactante e quando você vê o peixe ao vivo, você fica mais vislumbrado pela, vamos dizer, pela beleza, pela ornamentação, pelo exotismo do peixe, né? Isso acontece muito. Então, nessas revistas, 27, 28, 29 e 30, fizemos os mini posters. Eu queria mostrar também alguns que a gente fez no interior da revista. Só para você ter ideia, ó, na revistinha número 70, aí mais para frente, né? Nós fizemos alguns mini posters contando com a pintura, com a ilustração do colaborador da revista, o Duílio Coutinho, né? Ó, esse mini pôster era sobre peixes limpadores. Olha que bacana. Escolhemos algumas espécies e pimba, colocamos. Aqui sobre os poecilídeos, né? Família do lebiste. Então, tá vendo aqui, ó?
espadinhas, platis. Deu pra ver que legal, né? Espadas e platis. Essa é na revista. Na revista 33, já falei nos programas anteriores, nós também relançamos, né? Esse grande pôster. Olha que grandão ele. Tá vendo aí? Com 51 espécies de peixes de água doce, sempre numerando os peixes, nos mini posters também, numerando os peixes e dando algumas dicas sobre eles. O tipo de água que gosta, se é ácida ou alcalina, se vive em grupo, sozinho, se é agressivo, se também, deixa eu ver, sugestões do aquário, esse tipo de coisa, compatibilidade, um pouquinho de coisa, tá legal? Revista 33. Na 172, publicamos também um mini pôster, olha que legal, sobre os caracídeos, os tetras, né? Tá vendo eles aqui, ó? Alguns tetras, tô vendo aí o Cruzeiro do Sul, tetra preto, tá vendo? Então o que acontece? O mocinha, né? Na revista 66, também fizemos um sobre os labirintídeos, né? Família do beta. Olha que bacana. Tá vendo aí? Beta, colisa, tricogaster, tricogaster lira. Olha que bacana, né? Então, e sempre realmente mostrando o nomezinho dele e algumas dicas do dia a dia do aquário. Então, a ideia da revista e finalmente aqui, ó, a revista número 48. Essa é a revista 48. Na contracapa, hein? Com apoio aí da Vigoar, no caso, né? Tá vendo aqui, ó? Colaborou com essa quarta capa. Aqui já são os ciclídeos, tá vendo aí? Joia, Cribensis, o Trofeus, o Lombardói, o Mexerica, o Auratio, o Limestone, o Joani. Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana. Então, alguns africanos que na época tinham uma popularidade legal nas lojas. Os africanos também... Aí foi mais para frente, né, um pouco. Mas também na década de 90 teve um grande tchan aí no mercado aquarístico, né? Começou a chegar muito peixe dos lagos lá africanos, aquela coisa toda, ou criado, né, ou nativos dos lagos africanos, ou já criados nas pisciculturas, que acabou, como se diz, ajudando a fortalecer esse nicho, né, esse estilo de aquarismo, que é justamente aquelas pessoas que gostam dos aquários com ciclídeos africanos, aquário dos lagos africanos, tá legal? Então o que acontece? 92 marca essa coisa, esse interesse nosso em popularizar o aquarismo, incentivar, em dinamizar e divulgar o aquarismo através de mini posters colado ou colocado nas lojas à disposição dos aquaristas para começarem a identificarem melhor aquelas opções de peixes. Sempre nos cartazinhos a gente procurava pegar os peixes mais populares no mercado, tanto nas lojas como dos criadores que estavam começando a essa coisa de querer criar variedades de peixes, querer criar, vamos dizer, novidade em espécies, né? Então a própria criação, a própria piscicultura ornamental no Brasil também estava engatinhando positivamente para cima e a gente colaborou nessas revistas com essa, vamos dizer, com essa iniciativa que até os dias de hoje, vamos dizer, acaba sendo lembrada por muitos aquaristas da época, tá legal? Deixa eu falar também, eu separei na revista 27, 28, aquele interesse que sempre eu falei, na época, a gente ou chamava de peixes de rio, ou peixes gigantes, né? Entendeu? Depois desses anos mais recentes, aí os últimos 10 anos talvez, 15 anos, que começou a popularizar o nome de peixes jumbos. Inclusive a revista tem uma coluna sobre os jumbos, no caso, né? Mas o que acontece? Eu queria mostrar duas revistas que na época a gente começou a ter facilidade, principalmente aqui em São Paulo, a ter alguns peixes vendo, observando mais nas lojas. E dois peixinhos que a gente começou a ter no próprio aquário aqui, aquela coisa toda, e na época fizemos matéria sobre o pacu. Olha o pacu aqui. Tá vendo aqui? Depois, é claro, começou a ficar mais comum a gente encontrar aqui o tambaqui, né? Começou a circular mais nas lojas, no comércio. Então era para aqueles aquaristas que queriam ter um peixe grande. Então, às vezes, eles montavam um aquário, colocavam um pacu, por exemplo, no aquário. Por quê? Porque ele crescia, ele era forte, ele tinha, vamos dizer,
a cabeça forte, a boca forte. Então ele é meio bruto. Nós mesmos tivemos alguns acidentes de aquários que Tambaqui mesmo, ele trincou vidro de aquário. Um outro trincou o vidro de uma caixa d'água de cimento amianto, que tinha o visor na frente. Vai, bate hoje, bate amanhã, bate depois, entendeu? E um dia pega num veio legal do vidro e acabou quebrando, então deu susto, aquela coisa toda. Por quê? Porque eram peixes que cresciam um pouco mais da média dos peixes ornamentais. E queria mostrar também na revista 28, outubro de 92, tá? Na página 19, papapi, papapá, uma matériazinha que fizemos sobre o aruanã. Tá vendo aqui, ó? Porque foi justamente na época que nós pudemos observar que algumas lojas estavam começando a receber a visita dos aruanãs nas lojas. É claro que eram aruanãs pequenininhos, cara. Tinha até uma leva que vinha até com o saco vitelino, entendeu? E nós conseguimos fazer uma matéria, porque até marquei aqui. Nós tivemos um certo contato, estávamos começando a ter um contato com essa coisa de revistas do exterior, essa coisa de intercâmbio internacional, vamos dizer assim, e nós recebemos uma matériazinha, veja só, escrita na década de 60, 1966, que dava o quê? Algumas dicas, uma receitazinha de criação do aruanã. Entendeu? Então, ó, aquário, tantos litros, alimentação, papapá, papapá, os ovos como que foram desovados, aquela coisa de a fêmea engoliu os ovos e passou a agredir o macho, ele foi retirado do aquário, ela foi retirada do aquário, o macho cuspiu a casca dos ovos, aquela coisa de reprodução do aruanã para a época. No sétimo dia, no 59º dia, a prole passeou fora da boca pela primeira vez, voltando para ela seguir. No dia 66, a prole quando saiu da boca não foi mais aceita pelo pai. Então, quer dizer, uma sequenciazinha de receita de criação escrita na década de 60 e que a gente publicou em 92, no caso, né? Para o quê? Para dar um start nessa coisa de como você pode pensar em criar o aruanã ou ter a oportunidade de criar o aruanã, entendeu? Então, peixe jumbos, só para dar um destaque, já eram destaques nas revistas. Isso eu peguei duas, tá? Tem mais ainda, né? Mais peixe, mais variedade. Já eram destaques na década de 90, quando o interesse nosso, que nem eu falei sempre, né? Era criar uma revista que pudesse ajudar ou atender ou a colaborar com todos os tipos de aquaristas, desde aquele que gosta de um simples lago, até aquele que gosta de um aquário marinho, um aquário de água doce, um aquário misto, um aquário de biótopo, um aquário, sei lá, de ciclídeos africanos, um aquário pequenininho para o beta, um aquário grandinho só para alebistes, por exemplo. Então, o que acontece? A gente foi pegar um aquário para jumbos, né? Entendeu? Então, para todos, um de discos. Então, quer dizer, para todos os tipos de aquaristas, a gente procurou criar projetos e iniciativas que pudessem colaborar com essa coisa de engrandecimento técnico, cultural e educacional na cabecinha do aquarista. E colaboramos demais, cara. Eu, quando começo a pegar essas coisas, eu falo, putz, grilo, em 90 eu escrevi isso, então é bacana, porque quando você pega, às vezes, uma revista antiga, você mesmo tiver essa oportunidade, você vai ler coisas que você fala, puxa vida, eu não sabia direito esse assunto, entendeu? Opa, olha, eu não percebi isso na leitura anterior. Então, por quê? Porque a leitura movimenta seu cérebro, movimenta suas valvulinhas aí dos neurônios e vai o quê? Acumulando informação que vai ser importante na vida toda do aquarista, enquanto ele praticar esse hobby nosso aí tão fantástico. Deixa eu falar também, lembra que eu falei, a gente sempre quis, nos programas anteriores falei muito sobre isso, né? A gente incentivar uma coisa que estava também explodindo, começando a explodir no Brasil, que era justamente essa coisa do aquário marinho. E também na revista 27 e 28, eu queria mostrar algumas coisas que a gente fez. Deixa eu ver aqui, ó. Papapi, papapá, 28. Na 28, para começar. Revista 28. Tá legal? O que acontece na página 24? Deixa eu ver se eu mostro.
22, 24. A gente fez uma matériazinha sobre aquário marinho, tá? Tá vendo assim? Sobre o X da questão. Por que o X da questão, né? Porque realmente o aquário marinho estava vivendo uma época de, vamos dizer, indefinições. Então precisava se criar o quê? Uma metodologia, precisava se criar um tipo, não uma regra rígida, né? Porque a gente está lidando com animais vivos, aquela coisa toda, então nada dá para ser tão rígido. Mas nós precisávamos criar algumas regrinhas, algumas tabelinhas, alguns tipos de orientações que pudesse o quê? Dar ao aquarista marinho, mesmo desconhecendo o mar, mesmo por causa dos mistérios ainda dos peixes marinhos, dos invertebrados marinhos, que existia bastante, não se conhecia muito a fundo. Às vezes se conhecia tecnicamente a vida do peixe no mar, né? Mas quando ele vinha para o aquário, às vezes mudava um pouco o comportamento, mudava um pouco os hábitos, mudava com certeza o hábito alimentar, né? Então a gente era obrigado a dar outro tipo de alimento. Então mudava até a... que nem pessoas mesmo, né? Às vezes quando muda para outro país, vai ter que se acostumar com os costumes, com a alimentação, com o clima, com o ambiente, com a vizinhança, entendeu? Então tudo às vezes para uma pessoa é difícil, imagina para um peixe. E para um peixe marinho, que 99% na época era coletado, então ele chega no aquário com toda esse, vamos dizer, com toda essa, entre aspas, assim, fragilidade. Então, nessa época, estava uma época de, vamos dizer, de se descobrir o X da questão para o aquarismo marinho dar uma crescida geral. E nós, na revista, qual que era a ideia da revista? Divulgar informação, né? Quer dizer, essa coisa de sempre. Então, na revista 27, eu até marquei aqui, ó, 27, na página 23, ó que legal. Fizemos uma matériazinha já na época sobre os corais. Informações sobre como viviam os corais. Olha que bacana, cara. Isso para a época, putz, grila. Quer dizer, uma matériazinha de 2 páginas, tá? Então, o que acontece? Para a pessoa ter uma noção, porque estava começando a chegar essa coisa de corais. Na revista 28, para colaborar com essa coisa de aquário marinho, quer ver, ó, página 25... fizemos uma matéria sobre os equinodermos, as estrelas. Estrelas, só para ter uma ideia, era muito popular, era muito vendida, era muito comercializada nos aquários e pouco se conhecia sobre ela, né? Até hoje, né? Se uma estrela está se movimentando muito pelo aquário, às vezes a pessoa pensa que ela está mais saudável, mas às vezes ela está mais afoita em busca de alimentação, então ela está mais, vamos dizer, estressada, mais incomodada dentro do aquário, né? Então a gente fez uma matéria elucidativa nesse sentido. Isso na página 25, na página 26, fizemos sobre o ermitão, a importância dele no aquário, aquela coisa de ele ser importante como faxineiro, como lixeiro, como limpador do aquário. Então ele é um auxiliador do aquarista, isso é sempre bom a pessoa descobrir, entendeu? Na página 27 e 28, nós fizemos algumas fichinhas de alguns peixes. Aí, no caso, o sargentinho, peixes brasileiros, né? O neon gobe, né? E aqui fizemos sobre o lionfish, que também aparecia bastante, o yellow tongue, né? Tá? Né? Além dessa daqui, fichinhas também teve na revista 30, na página 25 também. Olha que bacana, cara. Na revista 29, desculpe. Na página 25, papapi, papapá. Também mais alguns aqui, tá vendo aí? O tricolor, o paru. Fichinhas informativas, né? Então, o que que acontece? Nessas revistas, a gente procurou mostrar esse tipo de coisa. Na revista 29 também, página 21. Deixa eu ver aqui, ó. Outra matéria, nós falamos X da questão do aquário marinho, e aqui a gente já começava a falar, tá vendo aqui, ó? Qual o jeitinho mágico, entendeu? Então, o que acontece? Dicas para ter aquele jeitinho de você conduzir adequadamente o aquário marinho, entendeu? Tivemos, na época, é claro, a colaboração de alguns lojistas, algumas pessoas que na época já eram, vamos dizer, um aquarista marinho um pouco mais avançado, já tinha alguns anos de prática aquarística marinho, né?
Então, o que que acontece? Eles, através de conversar, né? Porque aquilo que eu falei, eu sempre fui um cara muito ouvinte, né? Muito observador, né? Então, tudo aquilo que o cara falava, pegava. Tudo aquilo que eu via na loja, anotava. Tudo aquilo que eu de repente, estava entregando uma revista na loja, eu vi o lojista conversando com o aquarista sobre um assunto. Eu falava, puxa vida, que dica legal. Anotava, entendeu? Então, teve lojas assim em São Paulo, que dá para citar, hoje não existem mais, né? Que eram tipicamente Aquarimar, Moema, né? Sea Aquarium em Moema, que eram lojas tipicamente de aquário marinho. Tinha aquela Mondo Submerso no Shopping Morumbi também. Então o que acontece? Eles já tinham alguns anos de vivência com essa coisa de aquário marinho. Quanto a aquaristas, alguns aquaristas da velha guarda, aquário marinho, o João Carlos Basso, que na época já era aquarista marinho, já tinha amigos aquaristas marinhos. Então, o que que acontece? Sempre alguma coisinha a gente ia absorvendo para quê? Para divulgar essa coisa. Qual o jeitinho mágico para ajudar nessa coisa do aquário marinho? Depois, é claro, depois desses anos vieram água sintética, veio fortalecida as rochas vivas, o aquário de corais vivos, entendeu? Então aí começou essa coisa de se colocar produtos químicos na água, de testar com mais vezes a água. Então começou a ter realmente uma movimentação legal. Mas aqui, 92, foi o princípio dessa coisa que a gente achava que precisava criar o quê? O jeitinho mágico de conduzir o aquário marinho. Olha que legal, cara. É muito bacana esse tipo de coisa, né? De você pensar que 92 a gente criou realmente um projetinho, criou uma ação para justamente ajudar essa turma do aquário marinho. Nessa mesma revista 29, tá vendo aqui, ó? Filtro Dry Wet, Mini Reef, entendeu? Então já era o quê? Matérias introdutórias sobre a ideia do mini reef, onde privilegiava um pouco mais os corais. Até a década de 90, até o começo dos 90, o privilégio era os peixes. E tinham alguns invertebrados. Começou os anos 90, começou a privilegiar um pouco essa coisa de mesclar peixes com corais. Então começou a chegar no Brasil, ou realmente a ser mantido, alguns peixes que se adaptavam bem aos corais e alguns corais que se adaptavam bem aos peixes. Tá legal? Então o que que acontece? Essas revistas começou a ter essa importância para vamos dizer, para esse fortalecimento inicial do aquarismo marinho, que hoje tem produto até para você, como se diz, monitorar o aquário, sei lá, a 2.000 quilômetros de distância, né? Por quê? Porque essa geração de empreendedores, empreendedores, fabricantes, essa turma que mexe com equipamentos, começou a sofisticar mais, começou a ganhar um pouco mais tecnologia, vamos dizer, e começou a criar produtos que hoje realmente você faz testes na água, você aplica produtos químicos na água, você tem lâmpadas que simula situações do dia, entendeu? Então o que acontece? O peixe realmente, ao longo dos anos, foi ganhando uma condição de vida. É por isso aquela história, né? O aquário é um pequeno pedaço da natureza, onde tudo realmente se acomoda biologicamente para aquele caso. Sempre vale lembrar, né, uma coisa que é bacana falar, cada aquário tem uma história. Então, às vezes o aquário é bem sucedido porque está, sei lá, num quarto da pessoa ou na sala da pessoa. Se ela, eventualmente, ela mudou de casa ou mudou o aquário de lugar, às vezes ela pega o aquário aqui e coloca no outro ambiente. Às vezes o aquário pode dar um choque, uma quebra nessa coisa de acomodação biológica e pode ir para outro caminho, quer dizer, pode perder toda a estabilidade que já tinha, às vezes, há vários anos. Isso acontece muito, viu? Tanto aquário de água doce, aquário marinho, principalmente aquário marinho. Então a gente tem aquela ideia de, poxa vida, você projetou ter um aquário marinho em casa, você pensou em ter um aquário marinho em casa. Então faz o seguinte, pensa no lugar da casa, monta o aquário marinho, instala direitinho, o papapi, vai atualizando ou vai colocando novos equipamentos, se necessário, aquela coisa toda, mas vai deixando ele se auto-acomodar ao longo de décadas, entendeu? Então ele vai ficando lá para a vida toda. Se você tiver que mexer, corre riscos, tá legal? Então nessa revista 29, uma coisa que eu gosto também de falar que a gente começou a publicar, só para
finalizar, também duas matériazinhas interessantes. Página 10. Tá vendo aqui, ó, página 10? Sobre lâmpadas, né? São muitas as opções. E página, só para finalizar, página 23 também. Olha que bacana, lâmpada ultravioleta. Tá vendo? Duas matériazinhas, por quê? Porque até então nós tínhamos as lâmpadas caseiras, né? As lâmpadas incandescentes, tinha umas lâmpadas fluorescentes, luz branca, que a gente até encapava com papel celofane, tinha a lâmpada Grolux e Aquarilux, que era da Silvânia. Aí começou a pipocar lâmpadas. E a gente começou a mostrar, a divulgar essa coisa da diversidade de lâmpadas, de tipos de lâmpadas que estava começando a aparecer no mercado aquarístico e também a utilização da lâmpada ultravioleta em baterias de aquários de algumas lojas e essa coisa de ajudar vamos dizer, na eliminação de algas, aquela coisa toda, papapi, papá, entendeu? Então, essa revista 29 de dezembro de 92, né, marca essa coisa da gente mostrar o quê? As lâmpadas que estavam chegando no Brasil, tá legal? Então, eu queria agradecer realmente, estamos encerrando aqui o programinha número 30, né? Perdi até o folhetinho, cadê ele? Estamos encerrando o programa número 30. Gostaria de agradecer toda a audiência. Gostaria de desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, toda a sua família. Na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com um programa realmente que quer sempre mostrar essa coisa da história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, até a semana que vem. Tchau, abraço.